Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre uma figura controversa do século XX. Um líder político impossível de rotular com base na divisão simplista entre esquerda e direita, alguém carismático, com traços populistas, que marcou a história da Argentina. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo. Refiro-me a Juan Domingo Perón, oficial do exército argentino e, por 3 mandatos, presidente da República do seu país. O impacto de Perón na história da Argentina e da América Latina foi tal que deu origem ao termo peronismo, uma ideologia e uma prática de evolução complexa que, na sua origem, teve por base as ideias de justiça social, independência económica e soberania política. Juan Domingo Perón nasceu em Lobos, província de Buenos Aires, a 8 de outubro de 1895. A sua mãe era de origem índia e, pelo lado do seu pai, tinha ascendência italiana, britânica e basca. Com 16 anos, Perón ingressou no Colégio Militar de la Nación, vindo a tornar-se oficial de infantaria. Até 1945, o percurso de Perón foi interessante, mas discreto. Destacou-se no desporto, sobretudo no boxe, atletismo e esgrima, modalidade em que foi campeão militar e nacional, e também manifestou interesse pela história e pela política, tendo sido professor na Escola Superior de Guerra. Também, Perón foi adido militar na Embaixada da Argentina no Chile, tendo regressado a Buenos Aires em 1938, quando ingressou no Estado-Maior do Exército. Durante a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1941, Perón visitou vários países europeus, tendo depois feito um relatório para o Estado-Maior com o ponto de situação do conflito. Por esta altura, foi promovido ao posto de coronel. A Argentina era então um país com grande potencial, cuja riqueza estava concentrada num pequeno grupo de grandes proprietários e industriais e com um Estado fraco e economia dependente do exterior, sobretudo do Reino Unido. Entre 1880 e 1916, a Argentina foi governada por uma república conservadora. A sua economia assentava na pecuária para exportação, criada por grandes proprietários nas férteis e extensas zonas das Pampas. Entre 1916 e 1930, prevaleceram os radicais, mas o modelo económico não se alterou. Pelo contrário, o crash de 1929 teve um impacto profundo na economia argentina, muito dependente do exterior, e esteve na origem do golpe militar de 1930, de cariz conservador. O novo regime, de simpatias fascistas, procurou estruturar um modelo corporativo assente no fomento industrial regulado e na dependência dos capitais britânicos. Então, o crescimento industrial motivou a migração dos campos para a cidade e o incremento no número de operários, que procuravam lutar por melhores condições de trabalho. Boa parte destes trabalhadores argentinos, tanto agrícolas quanto, sobretudo, industriais, eram imigrantes de primeira ou segunda geração, vindos sobretudo de Itália e de Espanha. Em 1943,
um novo golpe militar afastou a ditadura corporativista. Perón, que desempenhou um papel secundário no golpe militar, começou então a assumir um protagonismo crescente. Em outubro de 1943, ocupou a direção do Departamento Nacional do Trabalho e, em novembro, tornou-se secretário de Estado do Trabalho e Previsão. Perón foi então um elo de ligação fundamental entre a Revolução Militar e o movimento trabalhador. No governo, foi responsável por leis laborais emblemáticas, como a da negociação coletiva, Estatuto do Trabalhador Agrícola, com fixação de salário mínimo e indenizações após despedimento. Em pouco tempo, ascendeu a Ministro da Guerra, isto em fevereiro de 1944, e a Vice-Presidente, em julho de 1944. O nacionalismo trabalhista de Perón, que visava proteger as classes trabalhadoras e reduzir a dependência nacional dos capitais estrangeiros, valeu-lhe a oposição declarada dos setores conservadores e também dos Estados Unidos e do Reino Unido. Em outubro de 1945, Braden, o embaixador dos Estados Unidos, que era dono de uma empresa mineira no Chile, esteve no centro de uma conspiração para derrubar o governo Farel Perón. Contudo, o êxito do embaixador americano foi apenas uma vitória de pirro. Em 1946, Perón concorreu e foi eleito Presidente da República com o apoio dos partidos Laborista e Junta Renovadora. Então, contou com a oposição declarada do embaixador americano, que promoveu uma junta anti-peronista. Até 1952, Perón viveu o seu apogeu e construiu a imagem mítica que perdura até aos dias de hoje. Com o apoio da sua segunda mulher, Eva Perón, a também carismática Evita, Juan Domingo Perón impulsionou um novo movimento, o Partido Justicialista, inspirado pelo catolicismo progressista e pela social-democracia, que pôs a tónica na justiça social e na promoção da igualdade entre homens e mulheres. Em 1947, o presidente Perón decretou o sufrágio universal feminino. Depois, o ensino universitário gratuito e a nacionalização dos setores-chave da economia. A nova ordem peronista foi consagrada na Constituição de 1949, que permitiu a sua recandidatura à presidência da República. Em 1951, Perón foi reeleito presidente da Argentina com 63% dos votos. No entanto, a sua ação governativa valeu-lhe antagonismos e, em breve, a sua boa estrela iria começar a apagar-se. Em 1952, morreu Eva Perón, responsável em boa parte pela popularidade do casal. Depois, o seu progressismo entrou em confronto com a hierarquia da Igreja Católica, de matriz mais conservadora. Ainda, a sua defesa de uma terceira via não alinhada, equidistante tanto do Bloco Soviético quanto do Bloco Ocidental, provocou a continuação da hostilidade dos Estados Unidos. A 16 de junho de 1955, Perón foi afastado por um golpe militar que produziu cerca de 300 mortos e 700 feridos. O novo regime, apoiado pelos Estados Unidos, revogou a Constituição de 1949, tornou o peronismo proscrito e evoluiu para uma ditadura militar caracterizada por grande instabilidade. O peronismo ramificou-se em correntes antagónicas que tinham como objetivo comum a luta por eleições livres e o regresso de Perón. Para chegar a este desígnio, alguns peronistas recorreram à luta armada e ao terrorismo. Em 1970, os Montoneros, guerrilha de inspiração peronista que tinha por objetivo a instauração de um Estado socialista, raptou, julgou e executou o general Aramburu, antigo presidente da ditadura. Em sinal contrário, o grupo AAA, Aliança Anticomunista da Argentina, começou a operar a partir de 1973, num contexto de choque petrolífero e subida ao poder de Pinochet no Chile. O grau de envolvimento, ou não, de Perón nestas ações violentas gerou muito debate na Argentina. Em paralelo, Perón voltou à Argentina
a 17 de novembro de 1972, depois de quase 18 anos de exílio, passados primeiro na América Latina e depois na Espanha franquista, o que não deixa de ser intrigante. Perón foi impedido de concorrer às eleições presidenciais de março de 1973, isto com o argumento de que não residia na Argentina a quando da convocação das eleições. Mas Héctor Cámpora, o candidato da frente que impulsionou, a Frente Justicialista de Libertação, viria a ganhar as eleições. Então, Perón não hesitou em aliar-se a antiperonistas como o radical Balbín. Desdenhado por Perón, o presidente Cámpora renunciou ao lugar um mês depois de ser eleito. Em setembro de 1973, Juan António Perón concorreu e venceu pela terceira vez as presidenciais, obtendo 62% dos votos. Numa prática que viria a fazer escola no peronismo, nomeadamente com o casal Kirchner, a terceira mulher de Perón, Maria Estela Martínez, ascendeu então à vice-presidência. A terceira presidência de Perón durou, porém, poucos meses. O carismático e desconcertante presidente argentino morreu a 1 de julho de 1974 na sequência de uma bronquite infecciosa. No meio de violência e instabilidade política crescente, a viúva de Perón, Maria Estela Martínez, conhecida por Isabelita, assegurou a presidência da Argentina até março de 1976, quando foi afastada por mais um golpe militar. Este instituiu uma junta militar presidida pelo general Jorge Videla, que iniciou aquilo que chamou de Processo de Reorganização Nacional. A ditadura militar do general Videla durou até 1983 e caiu na sequência da Guerra das Maldivas de 1982 contra o Reino Unido. Por sua vez, o peronismo continuou a fazer escola na Argentina, inspirando líderes e presidentes tão contraditórios e polémicos como Carlos Menem ou o casal Néstor e Cristina Kirchner. Henrique, de facto, não é fácil explicar nem a figura de Perón, nem o peronismo. É algo que resulta de uma condição muito particular da América Latina e, em particular, da Argentina. O que terá sido o peronismo e quem terá sido esta figura tão contraditória e polémica, com laivos populistas quase de caudilho, como Juan António Perón? Eu acho que na América Latina, e não só, é mais... É difícil, quer dizer, é uma pessoa muito própria e é um movimento muito difícil de caracterizar, até porque mais tarde, agora já com o Menem e com o casal Kirchner, o peronismo divide-se em peronismo revolucionário, peronismo conservador, peronismo central, há peronismo para todas as correntes políticas, digamos. Não sei, é inspiração para tudo. Exatamente, pouca gente saberá, mas quer dizer, há momentos em que concorrem às eleições 3 candidatos que se reivindicam do peronismo, não é? Já no século XXI, não estou a falar no início do Partido Justicialista, que nasceu em 46. Mas, por exemplo, no Brasil, na mesma altura, houve Getúlio Vargas, que era uma figura semelhante, não é? E ainda hoje a gente vai encontrar aí para a América Latina, não vamos mais longe, por exemplo, na Nicarágua, Daniel Ortega começou por ser um revolucionário contra a ditadura de Salvador, não é? E que é apoiado por toda a esquerda europeia e tal, e hoje é um ditador de extrema-direita. Sim. Portanto, quer dizer, isto digamos que não é uma coisa assim tão estranha. Penso que na Europa, infelizmente, e quem sabe se nos Estados Unidos, não estamos a caminhar para coisas parecidas, não é? Para a total destruturação com a qual nós nascemos, que vem do século XX, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, ora, que fixa a democracia, sendo que aqui no caso da América Latina importa também muito o contexto. Eu penso que para percebermos o peronismo e para percebermos como é que Perón chegou aos argentinos, é importante também perceber a forma como a Argentina se relacionava com o exterior.
sobretudo com a influência americana e dos Estados Unidos no espaço da América Latina. Que é hoje algo que hoje está mais diluído, exatamente porque os Estados Unidos também acabam por ter uma abrangência global, não é? E de estar concentrados tanto no Médio Oriente como na Ásia, Pacífico. Mas nesta altura, até sobretudo depois da doutrina Monroe, os Estados Unidos tinham a América Latina como prioritária na sua política externa. No caso do Brasil, tu falaste em Getúlio Vargas, mas, por exemplo, depois... já numa fase do Goulart e antes da ditadura militar de abril de 1964, o problema no Brasil foi muito parecido com o argentino. Ou seja, Pois foi. Quando falamos em nacionalismo no espaço da América do Sul, este nacionalismo não é tão conservador quanto o nacionalismo europeu do século XX. É mais à moda daquele nacionalismo do século XIX, que é um nacionalismo diferente. Não, e do africano. E do africano. XX, que também é, que é pois, é uma coisa entre... de soberania, não é? É entre a Europa e a África, está ali. É como uma viagem do Pedro Álvares Cabral, não é? Que no fundo vai parar ao Brasil, dizem, não é? Vai parar ao Brasil, mas no fundo ele ia para a Índia e ia controlar a África. Mas tu repara, o Partido Justicialista, que é o partido de Perón, é o partido que ele funda, não é? É uma fusão de 4 partidos, que é o Partido Trabalhista, a União Cívica Radical, a Junta Renovadora e o Partido Independente. Só o nome Partido Independente é um programa, não é? Sim. E o Partido Justicialista, no âmbito, digamos, daquilo que a gente pode considerar ciência política, é um partido sincrético, porque é composto por pessoas de centro-esquerda e esquerda, como são, por exemplo, os Kirchner, não é? Sim. De centro-direita, como são, por exemplo, os seguidores de Carlos Menem, e também peronistas ortodoxos, que são de extrema-direita, e também com a tendência revolucionária que é de extrema-esquerda. Portanto, quer dizer, toda a gente cabia no peronismo. Sim. Mas portanto, estamos a falar no Partido Justicialista atualmente e no peronismo, depois como evoluiu. E na evolução da própria evolução do Perón, porque o Perón começa por trazer à Argentina uma série de leis que a gente pode considerar modernas e justas, o voto das mulheres, o 13º mês, o descanso semanal assegurado, a limitação de horas de trabalho, uma espécie de segurança social, e estamos a falar dos anos 40 e anos 50, dos anos 40 ainda, não é? Sim, era uma justiça social sem socialismo, sem luta de classes. De onde veio o justicialismo. O nome justicialismo veio exatamente aí. Mas depois, como tu próprio disseste, ele, por exemplo, ele refugia-se na Espanha franquista, porque onde se casa, aliás, com a Isabel, que não se chama Isabel, chama-se Estela, não é? Sim, o que é também bastante intrigante, não é? Ela fica conhecida pela Isabelita, sendo Estela. Não, e porque é que ele se refugia na Espanha franquista, tendo vários países democráticos, aliás, de idioma castelhano também, onde ele, aliás, esteve antes. Ele antes esteve, salvo erro, esteve na República Dominicana, esteve na Bolívia, não sei, esteve em vários países da América Latina, mas depois escolhe Espanha. E repara, o penúltimo mandato, ele praticamente foi marcado pela doença, porque ele adoeceu pouco depois de ter sido eleito pela 3ª vez como presidente, não é? Mas o penúltimo mandato já é caracterizado por uma política que é quase de extrema-direita. Sim. Onde, por exemplo, há uma repressão brutal sobre os jornais. Ele controla toda a informação, há uma censura brutal. É coincidente com o tempo também do Pinochet, portanto é um tempo já muito diferente, mas antes de irmos aí, só recuando um bocadinho, é interessante essa questão de ele se ter refugiado na Espanha franquista. Se por um lado não é argumento nós dizermos que ele acabou no espaço da América Latina por estar mais limitado à medida que na década de 60 há revoluções também que introduzem ditaduras militares noutros países da América do Sul,
porque a própria Espanha era uma ditadura de base militar. Mas depois há aqui questões que os unem que não se arrumam facilmente nesta nossa ideia de esquerda e direita e conservadorismo. E direita, claro. Porquê? Porque até no tempo, e aqui o papel da Eva Perón, vamos lhe chamar Evita por simplificação, é também determinante, porque Eva Perón também é uma figura carismática. E naquele tempo em que Espanha era pária, finais da década de 40, em que a Espanha era um pária no contexto internacional e vinha de uma guerra civil em que tinha grandes necessidades de abastecimentos, até de cereais, Eva Perón vai à Espanha com um conjunto de carregamentos de bens alimentares da Argentina para dar ao povo espanhol. E é na altura também em que ela depois vem a Portugal e visita Portugal, isto na sequência da visita que faz a Francisco Franco. E depois, ou seja, houve para já esta aliança quase de dois países que falam espanhol. Depois também esta solidariedade que Eva Perón teve para com Espanha numa altura em que Espanha era um Estado pária, e depois quando Perón se exila em Espanha, na década de 60, o panorama espanhol já era bastante diferente. A década de 60 espanhola já é uma década em que Espanha já se começa gradualmente a integrar no concerto internacional. E também há aqui a defesa de uma terceira via que não é entendida e acaba por ter sempre a hostilidade dos Estados Unidos e também, de certa forma, do Reino Unido, que é este movimento dos não alinhados, em que a Argentina de Perón também participou e foi uma das principais impulsionadoras de uma equidistância entre o capitalismo representado pelos norte-americanos e o comunismo da União Soviética. Portanto, aquilo que nos podia parecer completamente paradoxal e intrigante, que é o exílio de Perón na Espanha franquista, o que eventualmente até terá levado a que, nesta segunda vida de Perón acabasse por virar à direita, até por ter vivido bastante tempo, cerca de 10 anos, penso eu, ou mais, na Espanha franquista. Mas aquilo que nos pode causar alguma perplexidade tem explicações que não são explicações muito óbvias daquilo que poderíamos dizer entre uma divisão entre um Perón com uma matriz claramente inspirada no socialismo e no progressismo e um Franco claramente ultraconservador. Aliás, há uma coisa que é curiosa. Ele, quando volta de Espanha, não é? O que se chama depois a fase peronismo ortodoxo. Ele, quando volta de Espanha em 73 e depois não pode candidatar-se por causa daquele artifício que tu referiste, que ele não vivia na Argentina quando foram convocadas as eleições, ele volta com a Isabel, que a tal Isabel que ele chama Isabel, chama-se Estela, e o Partido Justicialista, que se caracterizava como anti-imperialista, não é? Contra os Estados Unidos e não alinhado e isso tudo, passa a caracterizar-se, e até um pouco revolucionário, passa a caracterizar-se por um foco completo no anticomunismo. Sim. Quer dizer, ele muda a natureza, ele e ela, Estela, que a gente não sabe se a Estela era uma agente de Franco ou não, mas quer dizer, parece, porque ele vira completamente o foco daquilo que tinha sido o Partido Justicialista. E aquilo que no início dá ao Perón toda a sua popularidade e toda a sua popularidade a ele e à Evita. A Evita, por exemplo, é a pessoa que faz campanha pelo voto das mulheres. Sim, foi fundamental. E o Perón é o primeiro presidente eleito com voto universal, ou seja, homens e mulheres, na Argentina. Portanto, toda aquela agenda que hoje a gente poderia chamar progressista, ou pelo menos de centro-esquerda, ou uma coisa qualquer, não alinhada, ainda por cima, quer dizer, bastante anti-americana, desmorona-se completamente. Depois da morte da Evita e depois do exílio dele. Desmorona-se e volta a outra coisa. Mas o que é curioso, e eu acho que isto é que caracteriza, de certa forma, o que é hoje a Argentina, com o presidente Javier Milei, que também haveria muito para dizer sobre ele. Um ultraliberal, para não dizer o resto.
pode fazer um programa inteiro sobre Javier Milei e chegar ao fim e não perceber quem ele é, não é? Agora, o que é curioso na Argentina é que a gente podia dizer assim, bem, está bem, o Perón mudou de posição, não é? E o partido que ele liderava expulsou-o, ou mudou todo também. Mas o problema é que ficaram no partido dele todas as linhas que ele criou desde 47. E, portanto, hoje em dia, o Partido Justicialista, que aliás teve um candidato, Alberto Fernandes, que perdeu... Para o Milei, sim. Não, ele ainda foi presidente, de 19 a 23, não é? E depois o sucessor dele, o Milei, é que já não tem nada a ver com isto, mas o Alberto Fernandes tinha sido chefe de gabinete tanto do Néstor como da Cristina Kirchner. Acaba por haver aqui que alguns... eram também peronistas. Portanto, porque depois há aqui também um traço, que é um traço que ultrapassa ideologias, ou que vai para além das ideologias, que é esta linha de um poder muito concentrado e muito personalista, porque o próprio nome peronismo advém de uma pessoa, não é? É até esta ideia do nepotismo, sim. Que é um nepotismo às claras, ou seja, é quase causa perplexidade na sua segunda eleição a sua mulher ser candidata a vice-presidente, quer dizer, é uma coisa que Eva Perón de facto teve um poder, mas não foi um poder institucional formal. É na terceira vez é que ele tem a Isabelita como... É Isabelita, exatamente, em 73. Exatamente. Quando eu estava a dizer na segunda vida, porque as duas outras foram... Ou seja, ele foi reeleito, ele foi reeleito e, portanto, no fundo foram 2 mandatos, mas é uma mesma... será uma mesma vida, não é? Depois isto foi o seu regresso. Em 73 o regresso... Estás a falar de 73, pois... Ele candidata. Mas aqui, Henrique, voltando só atrás e não defendendo aqui minimamente, porque não defendendo nem atacando, porque não é esse o nosso papel aqui, mas obviamente que Perón era muito plástico, até o próprio nome peronismo, ou seja, e evoluindo à medida que o próprio Perón, como todos os outros ismos, como um trumpismo, como qualquer outro, mas a conjuntura internacional também muda. Ou seja, naquela fase em que Perón sobe ao poder pela primeira vez e é eleito pela primeira vez em 46, há uma grande preocupação, não só na Argentina, como também no Brasil, e o Brasil também teve uma experiência corporativa e depois também tenta uma experiência democrática e depois tem a ditadura militar, ou seja, há alguns paralelos entre o que se passava no Brasil e o que se passava na Argentina. Mas a grande preocupação na Argentina era conseguir libertar, afirmar a soberania e conseguir libertar a economia da influência externa dos Estados Unidos e também do Reino Unido. Depois, com a Guerra Fria, com o antagonismo e com a divisão em 2 blocos e também, sobretudo, com algo muito importante, que é em 59, a Revolução Cubana, os Estados Unidos começam a injetar bilhões de dólares na América do Sul, obviamente exigindo contrapartidas. E é neste momento também que o Perón, que é pragmático, ele não, em termos ideológicos não é dogmático, e é muito plástico, e depois podemos discutir se essa plasticidade é moral ou não é moral, não é? Ou tem alguma ética, ou vai um bocadinho ao sabor do vento. Acaba por mudar bastante na década de 70. Estou convencido que não só pela conjuntura internacional, como pelo facto de, ao lado, ter Pinochet, do choque petrolífero, como também da grande influência que a sua estadia na Espanha franquista teve no seu pensamento e depois na sua ação. Eu não sei se, sinceramente, eu não consigo imaginar o Perón como uma pessoa com estratégia política. Eu acho que o Perón, dizia-se que o Getúlio Vargas... Era a Bolina, não é? E a Bolina. Era a Bolina. O Getúlio Vargas dizia-se que era tão populista que tinha uma caixinha com caspa para pôr em cima dos ombros, que era para parecer mais proletário do que aquilo que era. Eu não sei se isto é verdade ou não, porque os brasileiros, como tu sabes, também são ótimos a contar histórias. Sim, são muito imaginativos. São muito imaginativos. Me contaram. Agora, o que é verdade é que o peronismo é uma coisa estranhíssima na Argentina. Porque, repara, em 2015 há 3 candidatos peronistas. Há um que fica em primeiro, que é o Daniel Scioli, que depois fica em segundo, na segunda volta. Porquê? Porque o segundo, aquele que fica em terceiro, e que juntando os votos ao Scioli, que era o Sérgio Massa, não votaram nele. Ou votaram menos do que seria necessário.
Curiosamente, este Sérgio Massa é o que perde agora para o Milei em 23, ainda como peronista. Ele já não se diz exatamente do partido peronista, mas sim de um partido que é a frente de todos, mas que toda a gente considera peronista, não é? Frente de todos. E ele defendeu sempre o peronismo e foi, digamos, da tendência dos Kirchner e isso tudo. Mas lá está, em 23, e a gente tem que ver que isto vem de 47, e portanto, deixa-me fazer as contas, são já quase 80 76 anos. Sim, 70, exato, quase 80 anos. 76 anos depois, a ideia de uma coisa que a gente não sabe o que é, e como tu disseste, é totalmente plástica, é mais que plástica, é plasticina pura, não é? Sim. Molda-se como a gente quiser, ainda existe. E ele, o Sérgio Massa, este peronista, na primeira volta ficou em primeiro, com 37%. Sim, porque estas ideias... Perdeu para o Milei. Estas ideias que estão na base do peronismo, de soberania política, são basicamente estas três, de justiça social, independência económica e soberania política, podem ser subscritas por um amplo espectro político. Depois, juntando a isto, pinceladas populistas, ou seja, o Perón, até por ser militar, teria laivos caudilistas, não é? E como sabemos, os caudilhos foram uma figura típica da América Latina durante bastante tempo, durante o século XIX e XX. Mesmo na Argentina, depois dele. Mesmo na Argentina, sim, depois a seguir veio o Videla, e com um perfil mais discreto, porque sendo junta militar, o próprio Videla tinha um perfil discreto, não tinha aquela imagem de caudilho que empolga, mas o Perón tinha esse carisma, e com laivos populistas que perduram até hoje. Mas depois há aqui também um outro aspecto importante que ainda não falámos muito, e até que tem que se prolonga até ao presente, que é da aliança inicial entre Perón e os setores mais progressistas da Igreja Católica, que lhe vale também o seu apoio durante a sua primeira fase. E quando eu incluo aqui a primeira fase, ou seja, depois de ele ser reeleito em 51, continua a ser aquela primeira fase. E depois há também um corte entre Perón e a hierarquia da Igreja, que é de tendência mais conservadora. Ou seja, todas estas ideias de Perón, que fizeram escola na América Latina, nomeadamente noutros movimentos, como nós conhecemos, a teologia da libertação no Brasil, que, no caso da Argentina, tem uma derivação, um ramo autónomo desta teologia da libertação, que é chamada teologia del pueblo, que é de um catolicismo progressista e de uma linha que, de certa forma, o cardeal Bergoglio, atual Papa, comunga. Sim. Portanto, este peronismo inicial, que tem uma aliança com setores progressistas da Igreja, e Perón cai muito pela sua ruptura com a hierarquia com a Igreja Católica. A Argentina era um país muito conservador, onde a Igreja tinha um grande peso. Perdura, de certa forma, numa teologia del pueblo, inspirada no catolicismo progressista, e que também teve um forte impacto no Brasil e uma forte presença no Brasil, e que hoje tem os seus seguidores. Portanto, a vários níveis, este momento que acaba por ser o auge de Perón, que é entre 46 e a morte de Evita, entre ele ser eleito em 46 e 1952, são ali 6 anos em que, de facto, há muitas reformas, não só no campo dos direitos políticos das mulheres, como nos direitos de trabalho, e acaba por ser consagrada na Constituição de 49. Há aqui uma aliança forte com setores progressistas e com setores que pugnam pela justiça social, onde se incluía também a Igreja. Sim, mas isso é a altura, já agora, é a altura em que o Perón parecia ainda relativamente normal para o quadro sul-americano. Sim, não é? Sim, perfeitamente. Não fugia muito da norma. Mas depois, e ele aí fez, como eu já disse, até algumas medidas que são, e a economia crescia, algumas medidas que são justas, não é?
há aqui números fantásticos, o 13º mês, as folgas semanais, enfim, já falámos disso, a reforma, as férias remuneradas. E com isto ele conseguiu aumentar brutalmente os salários e o nível de vida. E a justiça social, introduziu justiça social. Sim, há números inacreditáveis, que é o aumento de 106% de venda de frigoríficos, de 133% de discos já não existem, não é? Para os mais jovens perceberem, era onde se tocava a música, não é? Onde se punha a música. 600% de rádios, telefonias. Sim, são indicadores de bem-estar da população, de uma classe média a emergir. Mas depois há uma altura em que ele começa a parecer um bocado louco. Em 51, por exemplo, ele anunciou que a Argentina tinha descoberto uma maneira de produzir a fusão nuclear. Repara que é a fusão, não é a fissão. A fissão é o que existe nas centrais, não é? Enfim, nas bombas e nisso tudo. A fusão é uma quimera. Ainda hoje as pessoas... Porque a fusão a frio era uma espécie de energia limpa, barata e eterna, praticamente, não é? Sim. Isto era um programa, aliás, dirigido por um austríaco chamado Richter, e toda a imprensa falou e tal, e não sei quantos e tal, e ele, depois aquilo veio saber que era uma fraude de tamanho de acho que o próprio austríaco foi preso, e aquilo viu-se que era uma fraude enorme, mas depois, quer dizer, a fatura toda, porque aí está, ele conseguiu pôr as pessoas a consumir, mas não conseguiu pôr a economia da Argentina a crescer. Sim, e, portanto, com o aumento daqueles gastos todos, e a segurança social e isso, e o Estado a crescer brutalmente em número de pessoas, a inflação descontrolou-se. Acabaram as reservas e acabou a exportação. Também por um ambiente internacional bastante adverso ao regime argentino. Isso também é verdade, porque ele também teve que contar com hostilidade. Sim, também tinha. Mas aí era mais dos Estados Unidos, porque ele... os Estados Unidos e o Reino Unido também bastante. Sim, o Reino Unido, há documentos que foram, entretanto, desclassificados, em 90, ou lá que foi, em que diz que ele já tinha considerado invadir as Falkland, ou as Malvinas, como se queira chamar, coisa que os sucessores dele, militares da ditadura militar, acabaram por fazer. Pois, foi um tiro no pé que mais deram. tarde, exatamente. E já agora, quando tu há pouco disseste que o Videla era um bocado discreto, ele de facto era discreto como pessoa, mas o regime não foi nada discreto. O regime atirava pessoas dos aviões abaixo para Henrique, com certeza. políticos, não é? Com certeza, eu estava só a falar discreto. Era aqui a ideia. Exato, ele não era propriamente um santo ao pé do Pinochet. Não. Eu falo discreto porque nós, quando falámos apenas numa questão conceptual de caudilho, e o caudilho é uma figura com uma personalidade mais impositiva. O Figueiredo do Brasil, não é? O João Batista Figueiredo do Brasil. Esses que eram de facto mais discretos em relação ao Pinochet. O regime militar brasileiro é muito semelhante a este argentino, porque normalmente quando são juntas militares e não um líder, não é, que se destaca deles, por natureza são regimes mais discretos, não é? Porque as juntas são coletivas e estas figuras acabam por ser mais discretas, mas só em termos de personalidade, exatamente, comparando com o caudilho. Mas Henrique, aqui há também... E falamos desta fase, que é a fase polémica do Perón, e é aquilo que acaba por... Do peronismo. A primeira é essas questões também nucleares, que introduzem aqui um elemento que foi um elemento bastante polémico e mostra também não só a sua plasticidade, como até nós interrogarmos sobre loucura e até interrogarmos sobre os seus escrúpulos ou não, e a sua ética ou não. Que Perón... Exatamente. E a Argentina, como sabemos, acaba por receber muitos antigos nazis. Antigos? Se calhar muitos só antigos porque tiveram que fugir, não é? Antigos porque o nazismo acabou. Porque o nazismo acabou. E, portanto, muitos disfarçam-se e encontram acolhimento na Argentina. E Perón também os recebe. E no Paraguai também, onde ele também se refugia. Onde ele também se refugia. Mas ele quando... Pois... Mas isto porque a ideia dele era também, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, aproveitar o conhecimento de muitas destas figuras, inclusive cientistas, para trabalhar até em projetos nucleares, como aconteceu nos Estados Unidos, como vários cientistas vindos da Alemanha nazi, que trabalhavam em projetos na Alemanha nazi,
depois foram trabalhar para os Estados Unidos. A começar pelo Von Braun, que era o mais famoso. E depois, para além desta polémica com o acolhimento nazis, há uma outra maior e mais grave, que é até que ponto é que Perón incitou ou não, ou tomou conhecimento ou não, dos vários tipos de movimentos peronistas de cariz violento que até 73 executaram ações violentas, inclusive que acabaram com a morte de opositores, na Argentina. E há uma grande polémica na Argentina se Perón teve ou não conhecimento destes movimentos, que mais uma vez, de forma que nos causa perplexidade, são movimentos desencontrados, porque temos desde movimentos como os Montoneros de esquerda, não é? A movimentos de direita, que é aquele triple A, que é uma aliança anticomunista argentina. A aliança anticomunista argentina, exato. Portanto, ambos se reivindicam peronistas. Todos reivindicam peronistas. E há uma coisa, a Igreja Católica, tu falaste há bocado, que foi um bom apoio de Perón no seu início, curiosamente começa a afastar-se a partir do momento em que nasce a Fundação Eva Perón, que tem uma agenda completamente contra a Igreja, não é? Sim. E, portanto, a partir dos jornais de televisão e rádio, a Argentina está completamente controlada, ou pelo menos bastante controlada pelo governo. Nasce um escândalo também que é brutal e que a Igreja aproveita, ou amplia, que é o relacionamento do Juan Perón com uma menor de idade, chamada Nélida Rivas, conhecida por Nelly, não é? Uhum. E, portanto, o que é que o Perón reage a isto, achando que é a Igreja que está contra ele, e acaba por expulsar 2 padres católicos que ele achava que eram o que estavam por trás da conspiração contra ele. E depois há uma congregação consistorial argentina, que aliás não tinha poderes para isso, que declara o Perón excomungado. Logo no dia seguinte houve aquele bombardeio da Praça de Maio, que eu acho que falaste aí, em que morreram muitas pessoas, não é? Que foi a deposição depois do Perón, foi em 55. Exatamente, que é a deposição do Perón. E o Perón, curiosamente, para onde é que foge? Isso também é estranho. Foge, em primeiro lugar, para o Uruguai, para o Paraguai, e foge para o Paraguai, aliás, num barco fornecido pelo Alfredo Stroessner, que era o máximo da extrema-direita na América Latina na altura. E penso que até hoje. Porque era praticamente nazi, não é? O líder do Paraguai na altura. Estas ligações que ele tinha de forma também muito plástica e eticamente questionáveis causam perplexidade, porque é isso, em todo o espectro político ele acaba por ter contactos e alianças estranhas. Agora, o que é facto é que não foi Perón o único responsável por aquilo que é o desequilíbrio económico na Argentina, já vem de trás. E continua, aliás. E continua, não é? Com as intervenções do FMI, com as bancarrotas, num país com um potencial imenso. Não só a nível agrícola, e aqui falamos em concreto da pecuária, mas como a nível de investigação, com investigação de ponta, com elites, com gente capaz, com prémios nobres, com figuras de referência, inclusive agora um Papa, o primeiro Papa sul-americano, que é argentino. E de facto, se transportarmos para o presente, e nós estamos a gravar, e aqui no programa, é um programa de história, não falando tanto do presente, mas estamos a gravar precisamente no dia da eleição nos Estados Unidos da América, que nos leva a pensar como é que é possível, como uma figura como o atual presidente argentino tenha sido eleita, porque de facto também é uma figura de uma excentricidade que causa perplexidade. Mas o fim da vida, Lourenço, porque ele, lá está, ele, por exemplo, enquanto ele foi presidente até aos anos 50, ele reduziu muito a taxa de mortalidade infantil, além daquelas benesses sociais para os trabalhadores. Aumentou a esperança de vida na Argentina, a taxa de analfabetismo foi
completamente para níveis mínimos, para 3,9%, 4%, que acho que ainda nós nem temos, não é? E, portanto, quer dizer, ele fez uns mandatos, ou um mandato e meio na Argentina, que foram muito, muito favoráveis, sobretudo às grandes massas. É evidente que, do ponto de vista económico, ele deu cabo da economia argentina, mas isso é outra história. Mas compreende-se como ele consegue ter apoio. Mas isso, Henrique, também... é como é que ele muda tanto e como é que o partido subsiste até hoje, não é? Sim, isso como é que continua uma figura carismática de referência. Mas isso, o dar cabo da economia argentina, foi o que aconteceu em todos os países sul-americanos, que às tantas procuram travar a influência que consideravam excessiva dos Estados Unidos, nomeadamente, por exemplo, o que aconteceu com a Venezuela e com o petróleo, não é? Quando nacionalizou o petróleo. No Chile a mesma coisa. O Brasil. Exatamente, no Brasil tem menos, mas também, pois. Mas o Perón, digamos, não há nenhum líder sul-americano, tirando talvez o Bolívar, não é? Sim. Cada um nome um país, que seja tão internacionalmente e politicamente estudado como o Juan Domingo Perón. Sim, Porque ele, de facto, é diferente. Eu aqui diria só mais um que também é um case study, que é o Fidel Castro, não é? Como é que é possível, e havemos de fazer um programa sobre isso, mas o Fidel Castro é uma coisa diferente. Claro. Mas o Fidel Castro é diferente, porque o Fidel Castro deixou de haver eleições, ponto final. Claro. Pronto. Eu estou a falar como figura que consegue, porque também existe um castrismo, não é? Portanto, não é só o regime cubano, não é um regime... Não é só em Cuba, pois. Exato, existe um castrismo que alastrou, e aliás não nos podemos esquecer até a própria origem do Che Guevara, e é um regime... Que é argentino, exatamente, e que perdura até aos dias de hoje, contra tudo e contra todos, de uma forma também algo inexplicável. Portanto, realmente, isto para dizer que muitas vezes nós olhamos, como é óbvio, como não poderia ser de outra forma, com um olhar europeu, mas tanto na América do Norte como na América do Sul há fatores a que nós temos que estar atentos, que muitas vezes fogem àquilo que é a nossa visão muito estereotipada de como a política funciona. E na América do Sul e Central o caudilhismo teve grande importância, e estas figuras algo populistas, algo caudilhistas, por mais que nos pareçam intrigantes e inexplicáveis, acabam por ter a sua aura muitas vezes irracional, e no fundo os movimentos populistas e com caudilhos civis ou militares, os caudilhos normalmente são militares, mas com estas figuras têm este lado muito irracional e inexplicável, que causam perplexidade. E Perón, sobretudo na sua segunda fase, não na primeira, mas na sua segunda, e é caso para dizer que o poder não lhe fez bem, e se calhar também a estadia de exílio nos sítios onde esteve também não lhe fez muito bem, acaba também por ter este enquadramento. Pois é verdade. Henrique. Mas a verdade é que o Milei não ganhou assim por tantos a um peronista. Sim, ainda agora. Ainda agora. E vamos vamos preparar também para uma noite e para uns próximos dias de expectativa, não é? A ver o que se irá passar nos Estados Unidos. Em relação aos Estados Unidos. A ver se os Estados Unidos aderem à América do Sul nesta matéria. Porque também pode acontecer, não é? Porque há ali também fatores muito... De facto, o Trump também se enquadra muito nesta... Não é um republicano conservador clássico, muito pelo contrário, aliás, porque ele já apoia o Partido Democrata também, ele apoia o que ele tiver interesse, e há um trumpismo, de facto, há um estilo e uma prática de fazer política inspirada pela figura de Donald Trump, por mais que gostemos ou não, com uma ideologia muito difusa, muito plástico, e há um trumpismo, não é semelhante ao peronismo, nem por sombras, mas está concentrado nesta figura que de uma forma inexplicável também tem carisma, que é Donald Trump, e isso é um facto. Vamos ver como é que as coisas vão correr nos Estados Unidos. Henrique, vamos. Nós até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.
posto emissor do movimento da música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?